Vou mudar de câmera para a gente mudar de assunto. Hoje é um dia importante, hein, minha gente? Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a estimativa é que uma a cada 100 crianças tenha alguma maneira de autismo, né? Alguma forma de manifestar essa doença que é tão diversa. E o número de diagnósticos vem crescendo em todo mundo. E é para falar justamente sobre esse assunto importante, relevante, que a gente conversa agora, traz aqui para a nossa programação o professor de Neurologia da USP, Erasmo Casella. Doutor, muitíssimo obrigada, bem-vindo aqui à nossa programação nesse domingo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês da CNN. Estou à disposição nesse dia tão importante para a divulgação do transtorno do espectro autista, que é uma situação que aflige muita gente. E, na verdade, o CDC americano, ele coloca uma incidência de 1 para 44 crianças, numa pesquisa super bem feita, e tem uma mais desse ano, de 1 para 36, mas avaliando só crianças de 8 anos de idade. Tá? É uma coisa que vem aumentando muito, que há alguns anos era considerado um transtorno raro, hoje ele é bem frequente. Isso, e esses números justamente, né? É importante o senhor trazer que pesquisas diferentes trazem números diferentes, muito porque a coisa vem avançando, né, professor? Há muito pouco tempo a gente falava uma pessoa autista, hoje a gente fala em espectro do autismo, que já dá uma dimensão da diversidade de manifestações de sintomas, né? Que a gente deve ficar atento nas crianças, os pais, mas nós, de uma maneira geral, enquanto sociedade. Exatamente. Eu me formei na Universidade de São Paulo em 1981. Fiz toda a minha caminhada por lá. Eu nunca tive aula na residência, na pós-graduação, na faculdade sobre o transtorno do espectro autista, que hoje é uma coisa que eu faço isso para os alunos do 4º ano da faculdade. Então, esse aumento da incidência no Brasil e em todo o mundo tem a ver o quê? Com a divulgação do conhecimento. A gente não sabia, então, tirando aquelas crianças grávidas que ficavam olhando para a parede e fazendo adejo, um flapping, que a gente falava é um autismo, que não olhava no olho, que não abraçava ninguém, hoje a gente sabe e tem sintomas mais leves e que muitas vezes passavam despercebidos. Perfeito. Professor, e quais são, assim, já hoje, o que mais a gente pode ficar de olho, além desses casos mais graves, né, mais clássicos da doença, ao que a medicina tem ficado cada vez mais atenta, os pais têm ficado mais atentos também? Em crianças pequenas, porque já pode se manifestar de um modo relativamente fácil de perceber para uma pessoa experiente, com 1 ano e 2, 1 ano e 4, 1 ano e 6 meses. Então, a gente chama os red flags, que a gente chama a atenção, né, do pai. Então, tem a criança que não olha muito no olho. É muito frequente os que atrasam o desenvolvimento da linguagem, mas isso não é absoluto. Tem muitos que falam precocemente. Mas, então, o indivíduo não pode ter tudo, não precisa ter tudo, e também não quer dizer que alguma coisa, igual eu acabei de falar do flapping, não quer dizer que todo mundo que faz flap seja autista, tá? É uma estereotipia que a gente chama. Então, o que chama atenção? Criança que fica enfileirando carrinhos, ou fazendo torres, ou ele vira o carrinho de ponta cabeça e fica rodando, mexendo na rodinha. São coisas que chamam atenção. A criança olha para o olho, mas facilmente ela para de olhar para o olho, diferente quando você faz uma graça qualquer, um barulho diferente, eles olham. E uma criança típica, ela vem, e se você fizer de novo, ela olha, se fizer de novo, ela olha. Uma criança com TEA olhou na primeira vez só um pouquinho, 2 segundos, e ela para e não se interessa mais. Hiperfoco, você dá um brinquedo novo, que ela nunca viu, em vez dela olhar para a pessoa que deu, para o pai ou a mãe que estão do lado, ela vai olhar só para o brinquedo, então ela não compartilha esse olhar, e ele não faz esse compartilhamento, é uma coisa que faz você pensar, e ela fica horas e horas naquele brinquedo. Tem várias coisas. Então, a criança vê um brinquedo novo, o tradicional vem mostrar para alguém, para os pais, não acontece isso. Muitos desenvolvem seletividade alimentar. Eu tive um paciente uma vez que passou 1 ano comendo só brócolis. A casa até cheirava a brócolis, a mãe falava, o menino nem sorvete tomava. Então, são coisas específicas. E individualmente, não quer dizer que quem tem uma dessas coisas seja transtorno do espectro autista, mas a gente tem que pensar e chamar a atenção, tá? Então, por exemplo, você aponta um avião que está passando no céu,
a pessoa que tem transtorno do espectro autista tem muita dificuldade para achar onde você está apontando, ou você aponta um quadro no fim da parede que tem um coração e ela tem dificuldade para olhar esse quadro, para olhar o que você apontou. São exemplos e tem inúmeros, né? E tem alguns que desenvolvem um interesse muito específico por algumas coisas. Então, tem um indivíduo que sabe o aniversário de todos os artistas da televisão, tem um indivíduo que sabe tudo de carros, ou de navio de guerra, ou avião de guerra. E eu tive um paciente uma vez que sabia todos os pontos de metrô de todas as capitais da Europa. São situações que não agregam, né? E que, como eles têm rigidez, eles vão ficando maiores, eles querem falar sobre esses assuntos, e o que acontece? As pessoas não querem ficar ouvindo os pontos de metrô das capitais da Europa e se afastam dessas crianças. Como ela tem rigidez, ela invoca com uma determinada, por exemplo, voz de uma pessoa, e aí ela não quer... a pessoa foi extremamente carinhosa com ela, foi muito agradável, mas ela, do nada, ela implica e não pode mais nem olhar para a pessoa, entendeu? São coisas, tem uma rigidez que elas não têm uma boa interpretação da situação, não tem uma teoria da mente, as crianças gostam mais de brincar sozinhas, elas se bastam, elas têm uma dificuldade em brincar em grupo. A teoria da mente, que é interpretar o que a outra pessoa está pensando, e você interpretar que aquilo, e você, como você não consegue se colocar no lugar da outra pessoa, é difícil. Então, essas crianças não percebem quando estão fazendo bullying com ela, elas entram. Eu falo, você dança bonito, dança para todos nós aqui. Ela sobe no palco e fica dançando de um modo bem ruim, porque, de modo geral, a maioria não tem uma boa coordenação, não todos. E então, todo mundo fazendo bullying e a pessoa não está entendendo, ela está achando que está abafando. Pois é, professor, é sempre muito, muito bom, né? De muito aprendizado a gente falar sobre o autismo, trazer essas pesquisas, trazer essa realidade da medicina que vem mudando, né? E ainda bem, estamos avançando. Mas, de maneira geral, as escolas, principalmente, né? Já que a gente começa a perceber e a tratar com as crianças ainda muito pequenas, mas nos espaços públicos, a gente também vem avançando na maneira como acolher essas pessoas do espectro autista? Acho que com toda a divulgação que tem tido nos últimos anos, permitiu o aumento do diagnóstico mais precoce e também sensibilizou pessoas que estão ao redor, e muitos sensibilizando os filhos, os próprios professores e os pediatras também. Há poucos anos atrás não tinham muito conhecimento, era considerado um transtorno raro. O que acontecia que as crianças iam sofrendo e nada acontecia. A minha impressão é que, aos poucos, toda a sociedade vem se modificando. Está longe do ideal, mas melhorou muito. Então, pessoas que às vezes sofrem uma coisa por causa do transtorno, então uma terceira pessoa sofre uma coisa por causa do transtorno, ela passa a entender que aquilo não é um problema contra ela, é um problema da pessoa, e a pessoa não reage de um modo ruim para aquela pessoa, ela tenta melhorar tudo, mas não é mole, isso é difícil no dia a dia. Bom, professor, e a data de hoje é importante até para a gente trazer esse assunto à tona, debater e levar para as pessoas que às vezes não têm tanto contato com essa realidade. Sim, é fundamental, e essa divulgação que vocês estão fazendo através de um órgão tão importante como a CNN é muito, muito fundamental para essa divulgação, as pessoas poderem assistir, pensar no problema e como que elas podem melhorar e ajudar esses indivíduos que sofrem muito pelo transtorno do espectro autista, principalmente quando isso não é reconhecido, entendeu? Sim. Sim, professor, e é por isso que a gente fica muito grato de poder ouvi-lo e aprender mais sobre esse assunto. Vou agradecer aqui a presença do professor de Neurologia da USP, Erasmo Casella. Professor, mais uma vez, obrigada, seja sempre muito bem-vindo. Foi um prazer, estou à disposição. Um abraço para todos os ouvintes e que estão assistindo a CNN. A gente que agradece. Obrigado. Um ótimo domingo.